A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, meus irmãos. Estamos aqui hoje, no dia do Senhor, para darmos continuidade, então, à conferência que iniciamos ontem e que trata dos puritanos e a suficiência das Escrituras. Hoje, o tema dessa segunda palestra, eu quero tratar com os irmãos acerca dos puritanos e todo o conselho de Deus para a vida dos crentes. Eu peço a você, então, que abra a palavra de Deus novamente, né? É o texto base da conferência e é o texto base também da palestra, dessa segunda palestra que daremos hoje aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo de número 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos, neste instante. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esta ocasião que o Senhor nos proporciona de estudarmos a Tua Palavra e estudarmos com os relatos da história a grande obra que o Teu Filho Jesus tem operado na vida, nos corações de tantos homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Dá-nos, Senhor, o devido entendimento do significado disto, Senhor, de todo o Teu santo e sábio conselho, para que o apliquemos nas nossas vidas e que vivamos para o louvor da Tua glória, com genuíno contentamento diante de Ti. Abençoa-nos, Senhor, neste fim de tarde, como Tu nos abençoaste ontem à noite. Para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, nós assim te oramos. Amém. Meus irmãos, a Reforma Protestante rompeu com o entendimento romano de que a palavra de Deus era transmitida através de uma tríade de autoridades, nós podemos dizer assim. E que tríade de autoridade seria então esta? Eles diziam a própria Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, ou seja, o ensinamento oficial da Igreja. Para os reformadores, bem como assim também para os puritanos, de um modo geral, todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, a fé, a vida do homem, ou era expressamente declarado na Escritura, ou podia ser, por boa e necessária consequência, deduzido dela, a qual nada se acrescentaria em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradição dos homens. Todavia, como vimos
ontem, irmãos, era necessário uma íntima iluminação do Espírito Santo de Deus para que houvesse, então, uma salvadora compreensão daquilo que era revelado na palavra. E talvez você hoje aqui esteja a se perguntar o que isso queria dizer. Eu vou usar as palavras de um puritano chamado Thomas Gould, ou Thomas Gould, que isso queria dizer que não há uma só condição em que possa cair um filho de Deus para o qual não haja uma direção e uma regra na palavra de Deus em alguma medida que lhe seja apropriada. Não apenas para se erguer, mas para dar sequência na sua vida. Percebam, irmãos, que as palavras de Gauge confirmam a suficiência da Escritura, não apenas como regra de fé, mas também como prática. Como disse Paulo a Timóteo no texto que nós lemos ainda há pouco, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, irmãos. Vocês já devem ter ouvido e podem testemunhar acerca disso, de que outrora, quando não estávamos em Cristo Jesus, a nossa condição era de morte. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todavia, Cristo, pela graça, mediante a fé, nos ressuscitou, nos vivificou. Então vejam, irmãos, ao nos ressuscitar novamente, espiritualmente, e nos reconciliar com o Pai, Ele iniciou uma obra perfeita, que vai culminar, irmãos, na consumação dos séculos. É disso que o apóstolo Paulo está falando. É disso que os puritanos se referiam quando falavam de todo o conselho de Deus, não apenas como regra de fé, mas como prática nas nossas vidas. As Escrituras foram dadas ao homem, irmãos, com o fim de aperfeiçoá-lo. Elas são aquilo que eles chamavam de norma normans, um termo latino, como diriam os puritanos, que significa a regra que rege. A regra que rege toda a vida. A regra que estabelece a verdade, pois foi escrita sob inspiração divina. É a inerrante palavra de Deus. No entanto, irmãos, ao afirmar isso, não estamos querendo dizer, como nos acusam há séculos os romanistas, que a Bíblia é a única fonte do conhecimento, pois, como o próprio Deus declara, e vimos ontem, a própria natureza é fonte do conhecimento de Deus, assim como também o é a tradição escrita e legada a nós através dos credos, das confissões de fé, dos sistemas teológicos. Todavia, estes estão subordinados àquele que procede da inspiração divina. Ora, sendo as Escrituras norma normans, estas outras fontes de conhecimento são aquilo que eles chamavam de norma normata, ou regra regida, subordinada àquela que lhe é superior. E nesse caso, a Bíblia. Sendo assim, irmãos, a tradição, os credos, as confissões de fé, as decisões conciliares, os sistemas teológicos, sendo palavra de homens não inspiradas por Deus, mas acerca de Deus, podem falhar, podem mudar e serem corrigidas. Por isso, não podem ocupar o mesmo lugar, nem o mesmo patamar que a Escritura. Infelizmente, esse princípio tem sido ignorado por muitos nos nossos dias.
que acham que podem, a partir da doutrina do sola escritura, ou do somente a escritura, interpretar a Bíblia como quiserem. Não podem, irmãos. Porque a Bíblia não nos foi entregue para que cada um de nós a interpretasse ao seu bel prazer, mas para que cada um de nós a examinasse livremente, a fim de discernir o certo do errado, a verdade da mentira, aplicando cada princípio justo às suas próprias vidas. Vejam que, para os puritanos, a palavra de Deus, a norma normans, não era apenas voltada para a igreja ou para os assuntos da religião ou da fé, mas para santificar toda a existência. Porque os puritanos não separavam, irmãos, sagrado e secular, como nós temos o costume. Dizer assim, não, eu trabalho na igreja, mas eu tenho também um trabalho secular. Para os puritanos, trabalho era trabalho. Não existia essa divisão. Porque a vida, para eles, deveria ser vivida sob a autoridade da Escritura e para a glória de Deus. Ora, e por que eles entendiam isso? Porque eles sabiam que a vida dos crentes, para os puritanos, era vivida com um termo latino que eles chamavam de corandel, diante da face de Deus. Os crentes viviam constantemente diante da face de Deus. Então não existia essa história de secular e sagrado. Tudo era vivido diante de Deus e, portanto, tudo deveria ser feito pensando na glória de Deus. Logo, isso significava que cada pensamento, cada palavra, cada ação era realizada com a consciência de estar na presença de um Deus soberano e santo. Lembra que ontem nós falávamos que, enquanto os reformadores proclamavam o sola escritura, os puritanos a vivenciavam. Assim, irmãos, fazendo o que era certo, fazendo o que era justo, fazendo o que era bom, dando testemunho com a sua própria vida da palavra de Deus, dando testemunho com a sua própria vida do poder que residia nela, dando testemunho com a sua própria vida do amor e da graça de Cristo e da verdade do Evangelho. Consequentemente, o objetivo fundamental do homem, conforme ensinado no breve catecismo de Westminster, era o fim principal do homem glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se o fim principal é glorificar a Deus, então todo o conselho de Deus nas Escrituras se aplica para toda a vida do homem para atingir esse objetivo. Sendo assim, era essencial que o conhecimento que obtinham de Deus se atualizasse para um conhecimento experiencial de Deus. Os crentes precisavam provar daquilo que eles chamavam de a prática divina ou a religião experimental. Isso significa dizer que para eles a teologia não era um fim em si mesma, mas um meio para alcançar a piedade e a santidade na vida diária. Nos relacionamentos, não apenas com o Deus, mas com o nosso próximo. É por isso que o puritano Thomas Boston vai dizer que a religião experimental capacitava o crente a navegar para o céu, seja qual fosse o vento que estivesse soprando, pois ela dava a ele tanto a vela quanto o lastro. Ela o fazia experimentar a bondade e a fidelidade de Deus e o poder santificador da verdade, sendo estas coisas a vela que iriam levá-lo em meio a todas as tempestades. Já o lastro estava na experiência da sua própria corrupção, de sua própria natureza, do engano de seu próprio coração e de sua fraqueza lamentável, que fazia-o sempre voltar ao ponto de quem era, para não deixar que seu coração se ensoberbecesse.
se enchesse de orgulho e esquecesse que a sua vida é vivida pela graça, um favor imerecido. A falta dessa vida experimental ou experiencial em tempo de prova, irmãos, é o que fazia com que muitos não conseguissem enfrentar tempestades, aflições, tribulações. Por isso é que os sermões puritanos eram tão importantes e recheados de aplicações. O pregador puritano era um mestre em aplicação, como diz William Perkins, o pai do método puritano de pregação. Eles acreditavam que, ao pregar todo o conselho de Deus, o sermão deveria mover o crente não apenas intelectualmente, mas emocionalmente e praticamente transformando a vida. Com isso, eles dividiam então as aplicações em 3 tipos. A primeira era voltada à piedade e à meditação. Os irmãos vão lembrar, porque nós falamos disso ontem. Uma meditação, em primeiro lugar, deliberada. Não apenas ler a Bíblia, mas ponderar as verdades espirituais para digeri-las e aplicá-las à própria alma. Lembra do exemplo, da aplicação que eu fiz, de sair para o trabalho pensando no texto que você leu, no seu exercício devocional matutino, de pensar como aquilo pode ser aplicado na sua vida, como aquela palavra que Deus falou para você naquele devocional da manhã se aplica ao seu dia, se aplica à sua família. Mas não apenas isso. Se aplicava também ao autoexame, uma vigilância constante contra o pecado, buscando ter a consciência tranquila diante de Deus. Isso significa dizer que o crente, o homem piedoso, se preocupava com as suas ações, se preocupava em adequá-las à vontade de Deus e, portanto, ele buscava conhecer cada vez mais a verdade de Deus para não pecar contra o Senhor. E quando pecasse, soubesse o pecado que foi cometido, para pedir perdão, para suplicar por força, para suplicar por luz, para suplicar por graça, para não mais cometê-lo. Eles se preocupavam com isso, irmãos. Eles verdadeiramente nutriam uma aversão ao pecado. Porque eles sabiam que foi por causa dos nossos pecados que o bom Jesus, nosso Salvador, morreu na cruz. Em terceiro lugar, oração contínua. Uma casa puritana era uma casa de oração constante, em busca da assistência do Espírito Santo, o único intérprete infalível das Escrituras. Vejam, até mesmo estes, em suas convicções, temiam no seu coração por estarem equivocados. E por isso clamavam ao Senhor pelo entendimento correto, para não se tornarem como fariseus ou como saduceus, acrescentando coisas à palavra de Deus ou negando as verdades da palavra de Deus. Em segundo lugar, havia a aplicação voltada para a família. Lembra que eu falei ontem também, irmãos, que uma das coisas da vida do cotidiano dos puritanos dizia respeito não apenas à igreja, que o púlpito, a palavra de Deus que era proclamada no púlpito se estendia até a casa deles. O pai puritano era visto como o pastor de sua casa. E não achem, irmãos, que isso era apenas um costume. É assim que a Bíblia trata o homem. Ele o compara a Cristo. Então, se ele o compara a Cristo, ele está comparando ao rei, ao sacerdote e ao profeta,
que é Jesus. Então, o homem, o marido, o pai, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei na sua casa. Isso significa que ele deve espelhar a Cristo e deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, exercendo essas 3 responsabilidades para com eles. Logo, para os puritanos, a família era uma pequena igreja, um pequeno círculo de piedade, onde o conselho de Deus deveria ser ensinado e vivido. A Bíblia era o centro do aprendizado. Era corriqueiro qualquer criança saber, irmãos, não por decorar, mas por memorizar as grandes verdades da Escritura. É difícil, irmãos, muitas vezes chegarmos numa igreja e perguntarmos para uma criança se ela sabe quais são os 10 mandamentos de Deus. A maioria, infelizmente, não sabe. Então, se eles não sabem, como eles podem se arrepender dos pecados que cometem? Como eles podem temer o nosso Deus e sujeitar as suas vidas, desde a mais tenra idade, condicionando-a à vontade de Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? A Bíblia, portanto, era o centro do aprendizado. Por isso, a necessidade do culto doméstico na vida do dia a dia do lar. De fato, irmãos, ninguém vai para o céu ou para o inferno se deixar de fazer o culto doméstico. Mas essa é uma tradição boa, é uma tradição santa. Uma tradição que para eles era inegociável. O culto familiar diário, com a leitura das Escrituras, o cântico dos salmos e a oração. A oração. Eles também usavam os catecismos para incutir o pensamento bíblico, as principais doutrinas na mente dos seus filhos, desde pequenininhos. Porque a doutrina era a base da vida prática. Terceiro e último tipo de aplicação na pregação puritana, irmãos, dizia respeito ao trabalho e, portanto, à vocação. Geralmente a gente minimiza essa palavra ou a restringe a um chamado ministerial para pastor, para presbítero ou para diácono. Mas os puritanos não viam assim. Os puritanos viam o trabalho como uma vocação que cada um de nós possuía de acordo com a vontade de Deus. Era o chamado de Deus individual para cada um. Sendo assim, o conselho de Deus dignificou o trabalho diário. Os puritanos desenvolveram a doutrina da vocação ou do chamado, levando-os a crer que qualquer atividade honesta tinha valor diante de Deus e deveria ser feita com diligência e excelência, como se fosse um serviço direto ao próprio Deus que estivesse sendo prestado. Aqueles homens não trabalhavam motivados pelo dinheiro. Aqueles homens não trabalhavam motivados pelo status. Seja qual fosse a sua profissão, eles o faziam na tentativa de glorificar a Deus, de agradar a Deus, de fazer ser visto Cristo na vida deles, diante de todos. Eram daqueles funcionários que eram os primeiros a chegar e os últimos a sair, que mesmo em meio à escassez, muitas vezes, e dificuldades que o trabalho lhes proporcionava, não eram murmuradores. Antes rendiam graças ao Senhor por ter lhes proporcionado o pão de cada dia. Bem diferentemente de nossos tempos, não é verdade, irmãos? Bem diferente de nossos tempos. A ideia de que Deus soberanamente chama as pessoas para diversas profissões transformou a classe trabalhadora da Inglaterra,
concedendo-lhes propósito e valor, sabendo que o seu trabalho, seja ele qual fosse, era uma oportunidade que Deus lhe dava de glorificar o seu nome na terra. Em resumo, irmãos, para os puritanos, quando falavam de todo o conselho de Deus, significava dizer que nada na vida estava fora do alcance da autoridade da Escritura. E tudo, absolutamente tudo, deveria ser orientado para a glória daquele que revelou o seu conselho. Então, com base nisso que falamos ontem, e com base nisso que falamos hoje, irmãos, eu espero que através do Espírito Santo de Deus, a mente de vocês, e não apenas a mente de vocês, mas o coração de vocês seja aguçado por essa verdade, transformado por essa realidade, da mesma forma que aqueles homens e mulheres do século XVI, do século XVII, foram transformados, e nos séculos posteriores também. Porque ainda que o movimento não seja mais tão pungente como foi naqueles séculos, ainda continua sendo vívido em muitos lugares e em muitas igrejas. Pessoas como eu e vocês que hoje estão aqui, que procuram uma igreja mais pura, com uma pregação fiel, e procuram viver uma vida mais pura, porque entenderam que a nossa vida é vivida na presença de Deus. E se é vivida na presença de Deus, devemos viver pela razão pela qual fomos chamados, testemunharmos a sua verdade e glorificarmos o seu santo nome. Que façamos isso, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo, desprezando aquilo que outrora carregávamos. Os pecados de outrora, nos despojando de cada um deles, para nos enchermos a cada dia da nossa existência, mais e mais, do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. E que pela palavra de Deus sejamos então transformados. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer pela tua palavra, por essas duas palestras que foram dadas ontem e foram dadas hoje, Senhor. Nós não queremos que o teu povo se tornem puritanos, mas que procurem viver, Senhor, uma vida mais pura diante de Ti. Não para receber os elogios dos homens, mas para cumprir com o Teu propósito, fazer a Tua vontade, glorificando o Teu santo nome, Senhor Deus. Dá sabedoria aos pais de família que aqui se encontram, pais e mães, Senhor, para criarem seus filhos no temor e tremor do Teu santo nome. Dá às crianças, Senhor, desta igreja, o desejo e a vontade de Te servir, Senhor, se submetendo aos seus pais, reconhecendo neles uma posição superior em autoridade, como reconhecem de Ti, Senhor, que és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único Deus, vivo e verdadeiro. Abençoa esta igreja, Senhor, e o anjo que o Senhor aqui o colocou, o pastor David, sua esposa, sua família. Dá a ele sabedoria, Senhor, para guiar o Teu rebanho
sendo ele, Senhor, testemunho vivo da tua palavra. Portanto, fortalece-o quando estiver fraco. Ajuda o Senhor quando for sucumbir e sustenta o Senhor para permanecer firme e intrepidamente proclamar toda a tua palavra. Para a glória do teu nome, nós assim te oramos. Amém. Queridos irmãos, louvado seja Deus por essa palavra, por essa palestra, que aguardemos em nosso coração, jamais esqueçamos do que ouvimos aqui e que venhamos, acima de tudo, colocá-la em prática, porque é o que mais importa depois que nós ouvimos, é ver os frutos e os efeitos dela a partir de uma ação prática, de uma ação onde a gente não deixou ela cair pelas beiradas da nossa cesta, mas trazer para a nossa cesta e assim usufruir o máximo dela. Então eu quero, em nome da Igreja Batista Memorial, agradecer o reverendo Aldino Neto por se dispor a ministrar para nós nesses 2 momentos, tanto ontem à noite quanto agora. Aqueles que vieram foram profundamente enriquecidos, eu tenho certeza disso, assim como eu também fui. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando esse primeiro momento, e teremos um coffee break para assim voltarmos para o segundo momento, logo mais às 18h30.